Bom, Zé, você é natural de onde? Sou natural de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Você viveu muito tempo lá, Zé? Eu vivi até os 12 anos. Aos 12 anos eu vim para São José dos Campos com a minha família toda, com meus pais, meus irmãos, e aqui nós começamos uma nova vida. Como é que foi sua infância lá no Rio de Janeiro? Olha, Dirceu, lá foi uma infância mais na roça, porque meu pai tinha sítio, e ele tinha açougue, então a gente morava na roça. E eu vim para a cidade mesmo de Barra Mansa com 10 anos de idade. Aí depois de 2 anos, o prefeito aqui de São José, o Mano Ferreira Veloso, precisava de um açougue no mercado para vender carne mais barata. E um compadre do meu pai que morava aqui, era amigo do Veloso, e disse pro Veloso: ó, eu tenho um compadre lá em Barra Mansa, se você quiser a gente traz ele para cá. Ele falou: pode trazer, até o fim da semana eu quero ele aqui. E assim foi. Mas lá em Barra Mansa, na sua infância, você ajudava o seu pai, Com estudava, 10 anos eu estudava, né? brincava? Brincava, jogava bola na rua, né? E lá na roça era andar a cavalo, mexer com gado e tal. E depois, quando fui para a cidade, aí era jogar bola, estudar, e até vim para São José. E aqui eu continuei estudando. E com 14 anos eu fui trabalhar numa casa de massa, né? E meu pai continuou com o açougue, tinha os irmãos que estavam lá no açougue ajudando meu pai. Mas chegou um ponto que meu pai ficou doente, e aí eu tive que sair dessa casa de massa que eu trabalhava e fui trabalhar no açougue também com meus irmãos. Mas lá na infância, você tinha algum sonho, Zé? Você lembra? Sonho de menino? O meu sonho de menino era ser jogador de futebol, mexer na área esportiva, que eu sempre gostei, né? Então, mais tarde eu saí do açougue, o meu irmão comprou o depósito de bebida, fui trabalhar com ele lá e fui jogar bola também. Joguei bola no São José, mas profissional eu não consegui ser porque a família não deixava e eu tinha que ajudar a família, tinha que trabalhar. E jogando bola naquela época, década de 60, não era ganhar nada, né? Era só ter fama, mas na parte financeira não iria ajudar. Então minha família não me deixou ser um jogador de futebol profissional. Tive até clubes do Rio, de São Paulo, de Minas que quis me levar para jogar neles, mas eu acabei não indo por esse Você motivo. vai contar essa história daqui a pouco. Agora vamos voltar lá na sua infância. Como é que foi a saída da roça e chegar em São José dos Campos, Zé? É interessante, né? É que teve um passo, né, da roça para Barra Mansa, cidade, né? Mas foi pouco tempo. E aí, logo em seguida, meu pai veio para cá e nós viemos, toda a família, e aí aqui teve que começar uma nova vida, né? Como é que era São José quando você chegou aqui? Eu fui morar eu cheguei de trem lá na estação e fui morar na João Tuca, hoje Castelo Branco. Número 275, estava a 500 metros da linha do trem, né? E ali começou uma vida de amizade com os colegas, e era tudo sem asfalto, tudo era valeta, desde a da matriz até lá no final da estação lá, onde quando chovia escorria água para aquela valeta, às vezes você tinha que socorrer as pessoas em casas que moravam em frente a essa valeta. Era um bairro totalmente sem asfalto, era Bela Vista e Vila Maria, dois bairros que lá embaixo toda chuva era enchente na certa. Era um barreiro mesmo. Barreiro mesmo. E aqui em cima a gente só tinha asfalto na Rua 15 e a Rua 7 de Setembro e a Rua Vilaça, que era calçamento. Rua Vilaça e a Rua do Cemitério. Era calçamento com aquelas pedras, né? Então foi ver São José realmente ainda no seu na sua mudança de cidade, de sanatórios, né, de pessoas doentes que vinham para cá para se tratar. Então foi na época da transformação, de deixar de ser uma cidade dormitória para passar a ser uma cidade industrial e comercial, né? Então eu vivi desde a minha infância aqui essa mudança da cidade,
que me mostrou muitos caminhos, né? Me abriu muitas portas e assim eu fui fazendo a minha vida aqui em São José. O seu primeiro emprego qual foi aqui? Foi essa casa de massa na rua Siqueira Campos, em frente ao mercado. Trabalhou muito tempo lá? 1 ano e pouco. E depois? Depois eu fui pro açougue do meu pai, ajudar meu pai. Depois meu pai ficou doente, né? Dentro do mercado? Dentro do mercado. Aí meu pai ficou doente, ficou só eu e um irmão, o irmão mais velho, Leonardo. E aí aconteceu da gente fazer uma troca do açougue com um depósito de bebida. E aí nós passamos a vender bebida e não carne. E nessa mudança acabou surgindo aí a exclusividade da cervejaria Antártica. Foi aonde nós aí crescemos e pudemos ter aí praticamente a vida de toda a família gerada, né, e fortalecida financeiramente nessa distribuição da Antártica por 40 anos. Eu imagino que vocês trabalharam muito, mas o futebol você não deixou de lado, não? Não, aí era, no fim de semana era futebol, né? Sábado, domingo era jogar bola. Você né? jogou onde? Além de vergar a camisa do São José? Olha, eu joguei no São José, joguei no Corintinha, do Jardim Paulista, joguei no Benfica, que era um clube também lá do Jardim Paulista, joguei no União, que era um clube ali do São Dimas, e joguei na Vila Ema, joguei na Ródia. Eu joguei em vários clubes aqui da cidade como amador, até os 25, 26 anos. Daí depois eu parei com o futebol. Você sempre esteve envolvido na área esportiva, né, Zé? E foi um grande comentarista esportivo da cidade, né? Como é que você descobriu o microfone? Olha, foi gozado. Além de jogar futebol, eu joguei futebol de salão também na Associação Esportiva São José, né? Mas esse negócio do rádio, eu era diretor do São José e o Jairo Carlos era o narrador da Rádio Piratininga. E ele não tinha comentarista. Então, no intervalo do jogo do São José, eu como diretor, o repórter de campo dele me entrevistava lá embaixo, na beirada do campo, para comentar o jogo. Aí foi onde o microfone apareceu na minha frente pela primeira vez para comentar futebol. E agregar um cachezinho a mais, né? De diretor e de comentarista. De diretor e comentarista, né? E às vezes tinha até que falar mal do time que eu era diretor, né? E aí eu acabei subindo para a cabine, né? Aí parei de ser diretor, fui para a cabine, a Rádio Piratininga ainda era lá na Praça da Matriz, e tinha programa esportivo todas as 6 horas da tarde e ao sábado ao meio-dia, e eu participava com o Jairo Carlos, a minha aça de filho também, que foi narrador de futebol aqui em São José, e depois outros, né? Até você também, chegamos a trabalhar junto por muito tempo, e com o Alberto Simões na Rádio Clube. Aí sim foi a grande passagem minha pelo rádio, porque o Alberto tinha aqui uma tradição, tinha um nome, e ele no rádio esportivo em São José era o número 1, né? Todos nós sabemos, nós trabalhamos com ele, né? Você também teve essa oportunidade, e aí foi uma história em que eu acabei levando assim mais ou menos 40 anos com o microfone e não participava mais de direção de clube nenhum, e assim eu fiz a parte esportiva como comentarista. Bom, além do microfone, você gostava muito de fantasia, né? Como é que foi sua passagem pelo carnaval também? Aí é uma história que o depósito da Antártica era ali na Vila Nair, e lá tinha a escola de samba Unidos da Vila. E um dia eu recebi o convite do Zequinha, que era o fundador da escola, para que eu ocupasse a presidência da Unidos da Vila e que a gente pudesse fazer um trabalho lá de levantar a escola, que naquela época ela era fraquinha ainda, era uma escola que não tinha tanta repercussão. E aí eu fui para a Unidos da Vila como presidente e conseguimos fazer um trabalho de levar para Unidos da Vila grande parte da sociedade de São José dos Campos, que também gostava de carnaval, mas não participava porque não tinha convite, não tinha oportunidade. E com isso a escola foi só crescendo. E durante 10 anos eu
participei da vida da Escola de Samba Unida da Vila, mas presidente mesmo eu só fui 2 anos, 2 primeiros anos. Depois a gente fazia um revezamento na presidência, teve vários outros presidentes, mas sempre eu à frente da escola, no conselho da escola, e com isso nós desenvolvemos um trabalho no Carnaval de São José digno, né? Foram 10 anos de títulos. E com isso cresceu o carnaval antes era na Rua 15, aí foi para a Avenida Zé Longo, e depois acabou indo para a Avenida São José, depois foi lá para Fundo do Vale, enfim. A cidade nunca criou um lugar definitivo para o carnaval que fosse de acordo com aquilo que o carnaval naquela época já pedia, né? E chegou a ponto até de acabar o carnaval em São José, né? Que lamentavelmente tem muita gente que não gosta, né? Mas eu acho que a população da cidade, aquele mais humilde, aquele que não pode pagar um clube, não pode participar do carnaval de clube, participava do carnaval de escola de samba, que era tudo de graça, né? Então, essa parte ficou prejudicada por pessoas que não entenderam que o carnaval era uma coisa séria. Achava que era só bagunça, e não era. Na verdade, pelo menos na minha época, era coisa séria. Um grande momento do carnaval que você viveu, Zé? Olha, esses 10 títulos foi, assim, uma coisa que a gente nem imaginava, porque você pegar uma escola que não tinha infraestrutura, não tinha nada, e transformar essa escola em 10 anos de título, foi um grande momento que eu senti na vida aqui, que eu senti muito prazer, muita satisfação de ter feito esse trabalho. E depois, um outro momento foi participar da política da cidade também, né? Que eu fui vereador, fui presidente da Câmara, fui prefeito, então essa parte é que me deixou bastante feliz de poder ter feito em São José trabalhos, né, para a comunidade, não só interesse meu, mas do interesse da comunidade em todas as áreas, no esporte, no carnaval, na Câmara Municipal com projetos, e na prefeitura também com trabalho que só levou benefício para a cidade. Um grande jogo de futebol que você se recorda? Olha, eu me recordo aqui um São José e Taubaté, no Pacaembu, que o São José perdeu e desceu da primeira divisão para a segunda divisão. Esse é um. E o outro foi quando o São José subiu para a primeira divisão, ganhando de Catanduva, também no Pacaembu. Foi esses 2 grandes momentos do esporte que eu tive como diretor do São José. Bom, diretor do São José, futebolista, carnavalesco. Agora, quem te convidou para entrar na política? Como é que foi essa história? A gente no meio das amizades, tinha Joaquim Bevilacqua, tinha Robson Marinho e Hélio Augusto de Souza, e quem me fez o convite para entrar na política foi o Hélio Augusto de Souza. Ele era meu vizinho, eu morava na Vista Verde, e ele também, a gente era vizinho de frente. E ele me convidou para ser candidato a vereador. Eu aceitei pelo PMDB e acabei me elegendo vereador, e aí eu construí uma carreira política não longa, uma carreira política curta, porque chegou um momento em que eu sentia que a política ela já estava me prejudicando e prejudicando aqueles que eu poderia ajudar. Não era mais um momento como foi quando eu comecei na política, que tinha mais seriedade, tinha mais honestidade, né? E a gente poderia realmente fazer alguma coisa. Quando eu senti que a coisa virou, que a coisa mudou, que era mais interesse pessoal, interesses de grupos e tal, e era uma época difícil porque era regime militar, aí eu resolvi sair da política e parei com a política, fiz política acho que no máximo uns 10 anos. Mas quando é que foi aquele momento que você sentou na cadeira sozinho, falou, sou prefeito de São José dos Campos? Como é que foi essa emoção? O que você pensou naquela hora, Zé? Naquela hora, Dirceu, como eu já vinha participando como presidente da Câmara, como vereador e presidente da Câmara,
era uma sequência, para mim era uma sequência, e eu sempre tinha essa coisa comigo, que eu poderia um dia ser um prefeito da cidade. Eu já pensava isso quando eu assumi a presidência da Câmara, e até fazia um trabalho de massificação do meu nome e tentar mostrar o meu trabalho para que numa eleição eu pudesse ser candidato, né? Então foi assim. E o dia que eu cheguei lá, que foi por acaso até, né? Porque eu não fui prefeito eleito, eu fui o presidente da Câmara que assumiu a prefeitura de São José em renúncia do prefeito e do vice-prefeito da época. Aí o cargo de prefeito caiu no meu colo, né? Aí eu fui para a prefeitura, fiquei quase um ano, 10 meses, alguma coisa, de prefeito, e pude dar sequência naqueles projetos mais importantes, naqueles projetos em que interessava diretamente a população mais carente, né? Dentro do esporte, por exemplo, fui eu que construí aqui o João do Pulo. Eu peguei, a prefeitura estava na terraplenagem do João do Pulo, e eu consegui entregar em 10 meses o João do Pulo à população. O SEASA, lá em Eugênio de Melo também, quando eu assumi, estava na terraplenagem, e nós conseguimos terminar aquilo lá. O governador veio aqui, inclusive o governador que veio aqui na época era o que está hoje lá em Nova York, respondendo o processo da CBF, né? Era o José Maria Marinho. E inauguramos o SEASA, e foi lá que eu acabei tendo o apelido que eu tenho até hoje de Zé do Povo. Foi o Marinho que me deu esse apelido, né? Infelizmente foi o Marinho. Mas isso é um dos fatos também que me deixou chateado dentro da política, por essas coisas que aconteceram, que eram coisas que eu não aceitava, né? Eu não comungava com os políticos que queriam certas coisas que eu achava que era prejudicial a mim e a população e a cidade, né? Então foi aonde que esse é um dos fatos que marcou muito a minha saída da política, por não aceitar imposições ilícitas, coisas que só iria me dar complicação como prefeito e trazer prejuízo para a cidade. Então aí eu resolvi parar com a política. Pela sua experiência, Zé, o Brasil tem jeito? Olha, Dirceu, o Brasil só não quebra porque ele é muito grande e muito rico. Porque a situação é muito difícil. Eu acompanho aí pela televisão, pelos jornais, pelo rádio. É uma situação que você hoje não encontra seriedade em ninguém, né? Porque acaba os mais piores, né? Os piores acabam atrapalhando aqueles que querem fazer alguma coisa, que são muito poucos. A maioria é interesse pessoal, interesse de grupo. Os partidos também hoje não são sérios mais, não existe partido sério. Todos eles têm o seu lado de interesse, né? E que acaba prejudicando um trabalho mais sério. E a roubalheira continua, não vai acabar nunca. Isso não é só no Brasil. Tem vários países também que tem o mesmo problema, mas no Brasil a gente sente mais, porque é uma população carente no Nordeste, no Norte e outras áreas também do país. Existem pessoas com muitas dificuldades e você vê poucos, né, lá em Brasília com muito, e é uma grande parte do povo do Brasil com dificuldades. E isso realmente me deixa muito triste. Eu espero, eu rezo até para que uma hora esse país venha se reerguer novamente politicamente e acabar com essas roubalheiras, colocar esse pessoal todo na cadeia e surgir novas lideranças, que é o que falta. Mas falta por quê? Porque os velhos não deixam surgir os novos na política. E aí a coisa só fica complicada, não surge ninguém que você possa confiar para administrar esse país. Zé, qual a importância da família na sua vida? Olha, a família é tudo, né, Dirceu? A gente tendo o respaldo da família, você está protegido, você sabe que você volta para casa e vai encontrar quem realmente está do seu lado.
Porque eu tenho uma frase que eu digo sempre, isso foi dito pelo ex-prefeito Sobral para mim quando eu assumi a prefeitura. Ele falou: ó, Zé, você não fique entusiasmado, porque hoje você é prefeito, você vai receber todo final de ano mais de 1000 panetones, telegramas, enfim, você vai se encher né? Agora, não leve isso para sua casa, porque no dia que você deixar a prefeitura, você vai voltar para sua casa do mesmo jeitinho que você veio. E dali para frente, isso tudo que você recebeu aqui na prefeitura, lá você não vai ter mais. Então, por isso, eu guardei isso comigo, né? E foi realmente a realidade que aconteceu. Mas bem, que graças a Deus a gente tem família e está bem, e isso é o que importa. O que São José dos Campos representa para a sua vida, Zé? Olha, representa tudo, né, Dirceu? Porque quem chega aqui com 12 anos de idade, hoje eu estou com 73 anos de idade, aqui praticamente é a minha casa, né? É a minha vida em São José. Porque quando eu vim de Barra Mansa, 12 anos lá, eu era criança, era um moleque de jogar bola na rua e estudar. Aqui é que eu fui realmente ter alguma coisa na vida, fazer alguma coisa, tanto para minha família como para a cidade de São José dos Campos. Então isso me deu um orgulho muito grande, e eu tenho isso, eu tenho recordações assim fantásticas dessa cidade. Sua religião qual que é? Católico, apostólico romano. Eu sei, mas tem que perguntar, né? Seu time do coração. Timão. Vai, Corinthians! Zé, tá, no microfone, no carnaval, com políticos, excelente. Agora, e na cozinha, como é que é o Zé Luiz de Almeida? Ai, Dirceu, até para fritar um ovo é difícil. Aí eu prefiro deixar para Amanda, eu prefiro varrer a cozinha, passar um pano e varrer a casa, mas lá na cozinha não dá. Um churrasquinho ainda, numa churrasqueira e tal, eu ainda tento fazer alguma coisa, mas no mais não dá. E qual é o seu hobby, Zé? Hoje, Dirceu, o meu hobby é ficar em casa, sair de vez em quando com a família, e pela saúde também, que hoje eu já não tenho aquela saúde de antes, né? Então, meu hobby é mais com a esposa, passear, sair para jantar fora e tal, e de vez em quando sair para uma cidade mais tranquila, passear, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas você gosta de viajar? eu gosto de viajar, mas eu também não estou podendo mais viajar tanto como era antes, né? Antes eu tinha saúde, podia sair viajar, avião, carro, tudo, né? E hoje já não dá mais, eu já tenho um problema de saúde que eu não posso estar dirigindo mais. É a minha motorista, Amanda, que quem dirige. Mas né? você tem uma viagem marcante, não tem? Olha, Dirceu, tem. Mas não vou falar não. Mas tem algum lugar que você gostaria de conhecer, Zé? Olha, tem. Eu quero conhecer Portugal ainda, porque a minha esposa Amanda é de Portugal, né? Ela nasceu lá, veio de lá com 2 anos de idade. Eu encomendei uma moça, mandaram uma criança. Mas essa criança cresceu aqui, né? Então eu quero ainda ir a Portugal. Agora, você falou um lugar. Lugar é... Olha, eu vou dizer para você, Dirceu, teve um momento que eu tive uma churrascaria em Lorena, e foi quando eu conheci a Amanda, e quando lá eu me casei com ela. Então, esse foi um momento muito especial na minha vida, que até hoje perdura, né? Então, acho que o grande momento foi aí. Agora, tranquilo, aposentado, você prefere o quê? Música, cinema ou teatro? Tudo que der para fazer junto com a Amanda, o cinema, o teatro, mas é complicado, né, Dirceu? Porque às vezes você quer, depois de aposentado, fazer muita coisa e acaba você não tendo mais a disposição que você tinha antes. Mas assim mesmo eu aproveito, eu consigo fazer alguma coisa junto com a família para que a gente tenha uma atividade além de estar só dentro de casa, aposentado e tranquilo, mas precisa do lazer, né? Então a gente faz.
Você que foi um homem do esporte, do carnaval e da política. Tem algum ídolo, Zé? Olha, Dirceu, eu não me sinto um ídolo. Eu me sinto uma pessoa que fez para muitas pessoas aquilo que precisava ser feito, que eu achava que deveria fazer. Agora, o meu ídolo, que é de todo mundo, aí sim, é Deus. Esse é meu ídolo, é ídolo de todos. Mas eu não me considero um ídolo de pessoas, não. Pessoas marcantes na sua vida, Zé? Olha, eu teria muita gente, mas tem muita gente que me decepcionou. Eu hoje vou dizer para você, as pessoas mais importantes da minha vida foi as pessoas que eu tive no rádio. Foi você, Alberto Simões, o Jairo Carlos, a minha Assad, Valtercir Vicente, e tantos outros amigos nossos que você conhece que trabalharam com a gente no rádio, Cláudio Brasil, e que a gente tem uma recordação e tem uma admiração muito grande até hoje e acho que nunca vamos perder. E tem como o número um desse pessoal do rádio, o Alberto Simões, que infelizmente hoje não está mais no nosso meio, mas está no nosso coração. Esse foi um grande amigo que eu tive, uma pessoa que só me proporcionou coisas boas e eu também tenho certeza que procurei fazer para ele o máximo que eu podia fazer. Então essa é a minha pequena história. Zé, se você tivesse que deixar São José dos Campos, que cidade você escolheria para morar? Ah, Dirceu, eu acho que eu não sairia de São José, não. Eu poderia sair daqui para São Francisco Xavier, mas para outra cidade, não. A última pergunta. Você tem a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por 10 minutos do seu passado. Você passaria onde esses 10 minutos? Como? Olha, Dirceu, é uma pergunta difícil, viu? 10 minutos pelo meu passado seria os 10 minutos com a fraternização de família, no Natal, por exemplo, que eu acho que é muito importante, né? Aquilo que eu já disse no começo, família é tudo. Então seria com a minha família. E uma grande saudade? Grande saudade, Dirceu. Uma é o rádio, né? A outra são meus pais, né? Que já são falecidos e tem irmãos também falecidos. E eu acho que o rádio era, fora a família, é aquilo que eu gostei de fazer e tinha muita alegria, muita satisfação de fazer e fiz muitos amigos ali, né? Então é o rádio.